Fala comigo, bom ou não? Rosson da Brasitec mais uma vez aqui, e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês a diferença dos nossos discos de lixa, os famosos discos Rokit ou os discos Pluma, esses carinhas aqui que a gente vai apresentar para vocês um a um agora no detalhe. Vem comigo! Primeiro, eu vou separar esses carinhas aqui em linhas como se fosse uma pirâmide para a gente aqui. Então, de vocês para mim, temos os discos de entrada, meio de pirâmide e topo de pirâmide. Tá joia? Vamos começar com a nossa linha de entrada, AB31. É um disco de entrada, é um disco mais simples, ele é costado de filme, ele é um costado mais resistente, é um disco de óxido de alumínio e conta com tratamento anti-empastante. O que é esse tratamento anti-empastante? No meio dessa composição aqui de grãos, tem um químico, um agente químico, que ele não deixa que a poeira do lixamento penetre nos poros da lixa e deixa ela cega rapidamente. Ela retarda esse processo, tá? Então, toda a nossa linha aqui, com exceção desse carinha aqui que é o topo, tem esse tratamento anti-empastante. Eu não vou ficar repetindo essa parte de tratamento anti-empastante para não ficar uma coisa muito maçante e repetitiva, beleza? Nossa linha de entrada, esse carinha aqui, AB31. Seguindo para a linha um pouco mais nobre, a gente tem o disco da linha AB75. Um disco amarelinho. Esse carinha aqui ele tem costado de papel, é um papel com peso mais elevado, então ele é um papel mais resistente. Ele chega a ser bem próximo à resistência do filme, tá? Ele não vai ter tanta resistência mecânica do filme no final da operação, mas de início ele tem uma resistência mecânica muito parecida. É um disco de óxido de alumínio, um óxido de alumínio tratado, então diferentemente desse cara aqui que é um óxido de alumínio de entrada, esse aqui já é um óxido de alumínio mais tratado, é um grão mais nobre. Ele é um disco que vai ter a sua gama de grãos bem parecida com essa aqui. Esse carinha aqui, ele compreende do grão 40 ao grão 1000, e esse carinha aqui, eu compreendo ele do grão 40 ao grão 800. Seguindo para esse meio de pirâmide aqui a brincadeira fica melhor, fica mais legal. Aqui são dois discos que em tese são idênticos, mas que o costado muda. Esse cara aqui é a nossa linha AB91. Roxinho AB91. O que esse cara é? Ele é um costado de papel, assim como o AB75. Ele tem uma resistência mecânica bacana. Ele tem um tratamento anti-empastante mais visual, se vocês observarem aqui, ele tem um esbranquiçamento aqui, essa aqui é a camada de proteção dele, a camada protetiva, e ele também tem um blend entre óxido de alumínio e grão cerâmico, ou seja, esses grãos que estão aqui são grãos mais nobres, são grãos que trabalham com uma resistência mecânica maior e, consequentemente, dão uma durabilidade maior. Não quer dizer que esse disco aqui, na operação sua aí, vai ser melhor do que o 75 ou o 31. Para a gente entender qual que é a melhor aplicabilidade do disco, a gente precisa entender o seu processo, o material que está sendo lixado, dimensionar qual o grão correto para trabalhar e você conseguir extrair desse carinha aqui o melhor rendimento. Passando para esse parceirinho aqui, esse aqui é o AB95, a nossa linha AB95. Ele compõe todos os pré-requisitos que o 91 tem. Só que ele tem um costado de filme. Então, ele tem um costado muito mais parrudo. Se vocês observarem aqui, ó, ele é bem rígido, então ele tem uma resistência mecânica fenomenal. E o percentual de cerâmica aqui é um pouquinho a mais do que do 91, mas é bem pouco. Um trabalho pesado de quinas, um trabalho de remoção pesada, que vai ter um excesso de esforço em cima da máquina, esse cara aqui vai te dar rendimento e vai te dar durabilidade. Não pelos químicos, mas pelo costado. Ele tem uma fixação granulométrica melhor. Então, esse costado aqui com a resina, ele prende de uma maneira, como se fosse, minha mão aqui fosse o grão abrasivo e aqui fosse o costado com a resina. Ele prende aqui de uma maneira que o grão se desgasta gradativamente e não se desprenda. Chegando na nossa linha de topo de pirâmide, a gente tem a linha AB65. Esse carinha aqui é muito usado para polimento. Então, esse cara aqui eu vou ter em grãos 1500, 2000, 3000. Para que serve esse cara aqui? Você já deve ter ouvido falar daquela lixa famosa da 3M, que o pessoal do setor automotivo usa muito, a lixa Trisact, para dar aquele polimento, puxar aquele brilho, finalizar aquele processo de repintura. Esse cara aqui é o compatível 3M Trisact. Então ele tem um costado de fixação igual aos demais discos. Aqui no meio, uma espuma para ter uma aderência à superfície, que geralmente é curvada, uma aderência bacana. E ele tem a tecnologia do grão piramidal, que é o grão padrão Trisact. Vou pedir para o câmera puxar aqui para vocês verem ele mais de perto. Pessoal,
bem próximo ao que se trabalha no Trisact. Então, esse carinha aqui, pensou na linha Trisact 3M, a gente tem essa solução aqui para finalizar acabamento. Grão 3000, lateral de espuma, bem macio, vai aderir às suas peças, vai dar o contorno que você precisa na sua peça e vai te dar aquele polimento, aquele lustro final. Então, pessoal, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você precisar de um disco desse, tiver na dúvida de qual linha usar, aciona o nosso corpo técnico, a gente consegue te atender da melhor maneira possível, tirando a sua dúvida, dimensionando qual produto correto para você utilizar na sua peça-obra, para você extrair o melhor rendimento do produto e conseguir reduzir seus gargalos produtivos, aumentar a sua produtividade e reduzir seus custos operacionais. Conta com a gente, use nosso corpo técnico, que eu tenho certeza que vocês vão ter resultados extraordinários. Muito obrigado, não se esqueçam de curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Forte abraço!